A paz, Senhor Jesus. Vamos trazer alguns versículos da palavra de Deus em Jeremias 32, do primeiro em diante. No ano 10º do reinado de Zedequias em Judá, que era o ano 18º do reinado de Nabucodonosor, na Babilônia, o Senhor Deus falou comigo. Nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e eu estava preso no pátio do palácio real. O rei Zedequias havia mandado-me prender, acusando-me de anunciar que o Senhor tinha dito o seguinte: eu entregarei esta cidade ao rei de Babilônia, e ele a conquistará. O rei Zedequias não escapará dos babilônios, mas será entregue ao rei deles. Zedequias verá o rei da Babilônia cara a cara e ficará com ele pessoalmente. Será levado para a Babilônia e ficará ali até que eu cuide dele. Mesmo que lute contra os babilônios, não poderá vencer. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus me disse que Hananel, filho do meu tio Salum, ia me procurar e pedir que eu comprasse as terras deles em Anatote, isso porque sou seu parente mais chegado e tenho o direito de comprá-las. Então, exatamente como o Senhor tinha dito, o meu primo Hananel me procurou no pátio da guarda e me disse: compre as minhas terras que ficam em Anatote, no território de Benjamim. Desculpa os erros. Você é o meu parente mais chegado e por isso tenho o direito de comprar essas terras e ficar com elas. Aí entendi que era a mão de Deus que estava me mandando fazer isso. Assim comprei as terras de Hananel e pesei o dinheiro para ele. O preço foi 200 gramas de prata. Assinei a escritura e fechei-a com um selo. Depois chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Então peguei a cópia fechada com o selo a qual tinha o contrato e as condições e também a cópia aberta e dei as duas a Baruque, filho de Nerias e neto de Mazéias. Fiz na frente de Hananel, das testemunhas que assinaram a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio. Diante de todos eles eu disse a Baruque: o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, mandou que você pegue estas escrituras, perdão dos erros mais uma vez, porque eu estou lendo rápido, que você pegue estas escrituras de compra, tanto a cópia fechada com o selo como a aberta, e as coloques num pote de barro, para que durem muitos anos. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, disse que neste país ainda serão compradas casas, terras e plantações de uvas. A oração de Jeremias. Depois que dei a Baruque, filho de Nerias, a escritura de compra, eu orei assim: ó Senhor meu Deus, com o teu grande poder e com a tua força fizeste o céu, a terra, nada é impossível para ti. Tens sido bondoso para milhares de pessoas, mas também tens castigado os filhos por causa dos pecados dos seus pais. Tu és o grande e poderoso Deus. O teu nome é Senhor o Todo-Poderoso. Tu fazes grandes planos e coisas maravilhosas. Tu vês tudo o que as pessoas fazem e tratas cada um de acordo com o seu modo de agir e de viver. Fizestes maravilhas e milagres na terra do Egito e continuas a fazer o mesmo até hoje, tanto em Israel como em todas as outras nações. Por isso agora és conhecido em toda parte. Tiraste o povo de Israel da terra do Egito por meio do teu grande poder e da tua força, e por meio de milagres e maravilhas que encheram de terror os nossos inimigos. Deste aos israelitas esta terra boa e rica, como havias prometido aos seus antepassados. Mas quando eles entraram nesta terra,
e tomaram posse dela, não obedeceram aos teus mandamentos, nem viveram de acordo com os teus ensinamentos, não fizeram nada daquilo que haveis mandado, porque isso fizeste cair sobre eles todas estas desgraças. Os babilônios construíram rampas de terra em volta das muralhas da cidade a fim de invadi-la, e agora estão atacando. A guerra, a fome e as doenças vão fazer a cidade cair nas mãos deles. Como vês, tudo o que disseste aconteceu. No entanto, Senhor meu Deus, tu me mandaste comprar terras na presença de testemunhas, apesar de os babilônios estarem quase tomando a cidade. Louvado seja Deus. Esta foi a oração de Jeremias. Agora veio a resposta de Deus. A resposta de Deus. Então o Senhor me respondeu: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Nada é impossível para mim. Louvado seja Deus. A palavra de Deus fala aqui em Jeremias 32, que Jeremias, ele teve uma divina revelação. Deus falou com ele através da revelação falada. O Senhor falou para ele que o primo dele, filho de Salum, o primo dele, Anamel, filho de Salum, ia o procurar e ia oferecer para ele uma terra em Anatote, porque ele era o parente mais próximo. Naquele tempo, para se oferecer uma terra, uma herança para alguém comprar, você tinha que primeiro oferecer ao seu parente mais próximo, antes de oferecer para outros parentes também, ou até para alguém, né, de outra tribo, porque era para as terras, a herança ficar entre família. E ali Deus falou com Jeremias que o primo dele, Anatamel, iria aparecer, Anamel, e iria oferecer para ele uma terra. E ele ouviu a voz do Senhor, mas até ali ele ficou em paz. Como que a Babilônia já está aqui próxima de nós, quase pegando todo o nosso país, a nossa cidade, destruindo tudo, a maioria de nós vamos morrer, porque ele sabia que o exército já estava cercando Jerusalém, estava cercando lá o povo de Israel, para os que rendessem sair vivos, os que não rendessem morreria na guerra. E o rei estava com o coração duro naquele tempo, o rei Zedequias, provavelmente por causa do rei, a maioria, né, das pessoas iriam sofrer o dano. Então ele ficou pensativo, por que Deus estaria falando com ele que ele iria comprar uma terra ali? E Deus ainda falou mais, que ele iria assinar uma escritura, né? Não que ele duvidou de Deus, ele ficou pensativo, como, né, isso? Ou depois da guerra a gente vai retornar para essa terra, alguma coisa assim. Jeremias pensou. Mas em seguida, não sei se foi no mesmo dia, na mesma hora, meses, sei lá, aconteceu que ele estava no pátio lá do palácio, andando, né, talvez indo fazer alguma coisa, e apareceu exatamente como o Senhor tinha falado para ele. O primo dele, Anamel, procurou ele no pátio onde ele estava e ofereceu para ele a terra em Anatote. Depois que isso aconteceu, aí ele começou a refletir, entender que realmente Deus estava falando com ele em revelação e que Deus tinha um propósito. E o propósito de Deus, querendo mostrar para ele que realmente o país de Israel, a cidade de Jerusalém, ia ser tomada pelo rei Nabucodonosor e que ia destruir totalmente a cidade. O povo ia ser escravo lá na Babilônia, pela desobediência, pelo pecado, e que Deus estava falando para ele comprar aquela terra, porque Deus estava provando que no fim do cativeiro ele iria novamente voltar
aquela terra. Louvado seja Deus. Daqui uns segundos eu volto, continuar. Louvado seja Deus. E de repente ele começou a compreender que realmente era a mão do Senhor que estava naquilo, que ele apenas não tinha ouvido a voz de Deus para tempos longos e distantes. A compra ia ser imediata e Deus estava ordenando, porque realmente o povo de Israel ia ser tomado pelo rei da Babilônia. E ali ele entendeu que era a mão do Senhor que estava nisso. Essa palavra é a Bíblia traduzida. As palavras bíblicas são bem diferentes umas da outra, e essa é uma das traduzidas há pouco tempo. E ali o que houve? Ele comprou aquela terra, pesou o dinheiro, pagou o seu primo, atestou, como Deus falou, escrituras, 2 escrituras, uma ficou fechada, selada, e a outra aberta. Diante de 2 testemunhas, ele fez esse negócio. E ali ele fala que ele pegou a cópia fechada com o selo ao qual tinha o contrato e as condições de compra, e a outra cópia também aberta, e ele deu a Baruque. Baruque era uma espécie como o cartório hoje. Você vai lá, reconhece firma, fica lá uma registrada que você comprou e fica na sua mão, as cópias também. E ele deu a Baruque. E ele fala aqui na palavra que ele deu na frente já das testemunhas, essas escrituras a Baruque, e na frente de todos os judeus que estavam sentados ali no pátio, e diante de todos eles ele disse a Baruque que o Senhor Deus Todo-Poderoso de Israel mandou que ele entregasse a Baruque aquelas escrituras, tanto a cópia aberta como a fechada, porque Deus já sabia que ele ia passar na vida dele, porque ele estava sendo condenado pelo rei devido às profecias que ele havia pregado, que Deus falou que a cidade seria tomada e o rei seria levado para a Babilônia preso. Iria ver o rei da Babilônia, ele ia ser entregue por Deus pela desobediência dele, até que Deus determinasse o que fosse fazer dele. E ali fala aqui que o Senhor Todo-Poderoso, ele falando para Baruque, né, mandou que ele entregasse a ele a escritura, as escrituras, e ali para que Baruque colocasse as escrituras num pote de barro para que durem muitos anos. Nós podemos ver hoje, até no nosso século 21, há mais de 2000 anos atrás, quase 3000, da vinda de Jesus e morte, né? Que acham ainda por aqueles lados lá, pelo Oriente, muitas cópias de pessoas que escreveram as escrituras, tanto de partes do Velho Testamento como do Novo Testamento, pessoas que guardavam em potes de barros, né? E às vezes eles acham lá dentro ali das montanhas o enterrado e vende a troco de banana principalmente para os Estados Unidos, que vale bilhões, porque eles traduzem e o mundo inteiro, né? A gente compra porque nós queremos conhecer a verdade de Deus, porque cremos nele. E nós queremos ter o prazer de ler ali aquelas partes, né, dos pergaminhos antigos escritos. Então ele falou isso para Baruque, que o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, disse que nesse país ainda serão compradas casas, terras e plantações de uva. Alguém poderia dizer que louco, o rei da Babilônia, um exército todo-poderoso, vai assolar tudo isso daqui e não vai edificar, ninguém mais vai ter posses aqui, porque nós vamos ser levados, a maioria vão morrer na guerra. Mas Deus disse a Jeremias que realmente o povo ainda iria voltar do cativeiro para Israel.
ele disse para Baruque, Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, disse que nesse país ainda serão compradas casas, terras e plantações de uva, que o povo iria pagar pelos seus pecados, pelo pecado dos seus pais, porque eles obedeceram ao Senhor, mas iria ainda voltar do cativeiro pela misericórdia de Deus. E nesse interim, Jeremias, ele orou ao Senhor. Ele falou, como foi cumprindo tudo, ele orou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, com o teu grande poder e com a tua força fizeste o céu, a terra, e nada é impossível para ti. Tens sido bondoso para milhares de pessoas, mas também tens castigado os filhos por causa do pecado, dos pecados dos pais. Tu és o grande e poderoso Deus. O teu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. E nós não estamos diferente dessa geração lá de Israel, daquele tempo, o qual só eles, havia conhecido como o povo escolhido de Deus. Nós hoje estamos aqui, como eu disse, no século XXI, pagando por altos preços do pecado dos nossos antepassados, nossos pais. Muitos de nós, as pessoas podem não acreditar, mas a maioria, toda a maioria da terra são descendentes do povo de Israel. E a palavra do Senhor disse que mesmo aqueles que não são descendentes, Abraão teria uma grande nação, um povo que Deus falou que através dele todas as nações da terra seriam benditas. Então mesmo que você possa não ter ali o sangue de Abraão, mas nós temos o chamado de salvação por Abraão. Então aqui ele orou ao Senhor que Deus é bondoso demais e nada é impossível para Deus. Mas que todos nós estamos pagando preços altos dos pecados dos nossos antepassados. Nós, praticamente, até nosso pai e nossa mãe, a gente conhecia, mas nós realmente não sabia se eles praticavam algum pecado, porque era tudo... A gente não sabia se eles tinham uma religião de espiritismo, essas coisas, porque a minha mãe, pelo menos, era cristã. Meu pai não era, mas a minha mãe era cristã. Mas, uma certa feita, minha mãe se desviou e foi por esses caminhos mal. Então nós não sabemos os antepassados deles, como que foram e isso por diante. Mas hoje nós sabemos sim, que se foram para outras religiosidades, se cultuaram a ídolos, se fizeram oferendas, se adoraram estátuas, nós sabemos que pecaram contra Deus. Que o maior pecado, todo pecado é pecado, mas colocar as imagens diante do Deus verdadeiro, invocar imagens como se fosse Deus, está pecando contra Deus como o pecado de feitiçaria. E a palavra que fala que Deus, ele faz os seus planos, ele continua orando, tu és o grande e poderoso Deus. O teu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Tu fazes grandes planos e coisas maravilhosas. Então Deus tinha aquele plano daquele povo ir para a Babilônia, para eles saberem que quem deu aquela terra de Israel para eles fora Deus. E Deus pediu para eles não fazer poste, ídolos, não se curvar diante de imagens, não fazer imagens. E eles fizeram pior até que as outras nações. Não invocar a Deus, e diz que eles faziam oferendas, até chamando Mãe do Céu e etc. Então a palavra do Senhor fala, Deus tem planos bons para a nossa vida, mas se nós não desviar da sua presença, não cometer esse tipo de pecado. E aqui ele continua orando, tu vês tudo o que as pessoas fazem e tratas cada um segundo com o seu modo de agir e de viver. Fizestes maravilhas na terra do Egito e milagres. Deus, ele está vendo o que você faz, ele está vendo o que eu faço. O mundo está no desespero, que as pessoas acham que servir a Deus é apenas sair desfilando em carro do ano, roupas de marcas, exibir para o outro membro da igreja a grandeza, exibimento de belezas, as coisas do mundo que tem posses altas. Não é dessa maneira. Deus, ele quis mostrar aqui para Jeremias que tudo eles iam perder nessa guerra, mas ele ia estar ali com a garantia que Deus ia conservar aquela terra dele com a escritura.
E inclusive Deus ia conservar a vida de Baruque durante o período lá do cativeiro, para quando ele voltar reclamar a terra dele, porque ia ser devolvida, né, pelo próprio rei da Babilônia, dizer que ali era dele. Deus, ele cuida de nós aqui na terra. Deus te dá uma posse, Deus te dá uma casa, Deus te dá um apartamento, te dá um emprego, te dá casa. Só que nisso você não deve colocar o coração. Se vier um tsunami, uma tempestade, se vier muita chuva, se vier terremotos, perdemos tudo. Mas aquilo que é nossa posse, aquele pedaço de terra é teu, até um dia que nós morrer e passar por nossos parentes, aquilo que é nosso. E o Senhor quer dizer o que Ele cuida de nós enquanto nós estamos no mundo, sim, mas Ele quer de nós obediência. Porque Deus, para operar maravilhas e fazer milagres, é questão de segundo. Mas por que que hoje em dia não se tem milagres nas igrejas? Não se tem maravilhas, um câncer estourar, a AIDS, o aidético ser curado, o paralítico andar, porque as pessoas não estão indo adorar a Deus, elas estão indo querer ser o poste ídolo, eles querem ver um grande lá se exibindo no altar que enriqueceu, no nome de Jesus, e elas querem achar, vão tudo orgulhosas, se empinam, se inclinam e acham que são também deuses. Esquece de adorar o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Criador dos céus e da terra. E adorar o seu Filho Jesus, que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Então a palavra fala, ele continua orando aqui. Por isso agora és conhecido em toda parte, tiraste o povo de Israel da terra do Egito, por meio do teu poder, da tua força, e por meio de milagres e maravilhas que encheram de terror os nossos inimigos. Deus, através de lá ter feito esses milagres, do povo que ele escolheu, o mundo inteiro sabe dos seus feitos, e o mundo inteiro, até aquele que mora, vamos supor hoje, ali no meio da mata, os índios, que muitos não têm acesso à internet, não têm acesso à globalização, eles sabem sim que Deus é Deus, porque os navios, os barcos atravessam lá o rio Amazonas, viajam para lá, vai aviões, pregar o evangelho de Jesus. Deus é conhecido pelas suas grandes obras. E ali ele continuou orando, mas quando eles, o povo de Israel, entraram nessa terra e tomaram posse delas, porque quando Deus deu, Deus falou que era a melhor terra que estava dando para eles não pôr imagens, para eles não desviar, não fazer o costume do povos que Deus expulsou diante deles, mas eles fizeram desobedecendo a Deus o pior que as outras nações. E eles entraram nessa terra e tomaram posse dela, mas não obedeceram aos teus mandamentos, nem viveram de acordo com os teus ensinamentos, não fizeram nada daquilo que havias mandado. Por isso fizeste cair sobre eles toda esta desgraça. Deus, quando faz cair uma desgraça no povo, maldições, peste, praga, fome, é porque estamos em desobediência. E ele continua a oração. Os babilônios construíram rampas de terra em volta das muralhas da cidade a fim de invadi-la, e agora estão nos atacando. A guerra, a fome, as doenças vão fazer a cidade cair nas mãos deles. Como vês, o que disseste aconteceu. Ele continuando orando, falando com Deus. Como o Senhor vê, tudo que o Senhor falou aconteceu. No entanto, Senhor meu Deus, tu me mandaste comprar a terra na presença de testemunhas. Ele passando em oração ao Senhor. Tudo que o Senhor falou na minha boca aconteceu. E o Senhor ainda mandou eu comprar terras na presença de testemunhas, apesar de os babilônios estarem tomando a cidade, quase tomando a cidade. Estava perto, né, de tomar. E ele falou, eu não duvidei da sua palavra. Mesmo eles quase tomando posse do nosso país, da nossa cidade, o Senhor mandou, e eu fiz isso, eu obedeci. E ali, como quem disse, muitos não creram na minha palavra, Senhor, muitos não acreditaram na profecia, mas tudo está se cumprindo. E aqui Deus veio com a resposta. Então o Senhor me respondeu, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Nada é impossível para mim. Você pode observar que no começo da oração, ele falou, o Senhor,
Ó Senhor meu Deus, com o teu grande poder e com a tua força, fizeste o céu e a terra, nada é impossível para ti. Ele reconheceu isso diante de Deus que fez tudo e nada é impossível para Deus. E aqui Deus deu a mesma resposta para ele: nada é impossível para mim. Então, nessa manhã, eu não sei qual é a tua aflição. Você que é crente, você tá fraco ou desviado, ou você tá aí cheio de problemas, de luta, desesperado, com já 2 anos e pouco da pandemia. Você talvez está dizendo: meu Deus, eu não tenho dinheiro para nada, eu tô sem nada, tô devendo, tô desesperado. Porque a gente, quando tá processos como está o mundo de pandemia, a gente só gasta o que tem. Mas Deus, ele manda dizer que ele não te desamparou. Eu volto daqui um segundo. Glória a Jesus. Voltei. E o Senhor manda te dizer que ele não te desamparou durante esses anos de dificuldades. Muitas vezes eu não sei todas as pessoas, cada um tem um ritmo de vida ou teve uma vida, cada um teve a sua vida. Teve pessoas, existem, que nunca sofreu lutas, problemas, dificuldades. Mas cada uma pessoa tem uma vida diferente da outra, situações diferentes. Eu, graças a Deus, tudo que eu tenho, que eu possuí, foi trabalhando, lutando, não tive heranças de pais. Meus pais, quando faleceu, deixou uma casa, eu preferi ajudar meus irmãos que não tinham, e tudo que eu tenho, graças a Deus, é trabalhado. Então, cada um tem o seu ritmo de vida para chegar aonde chegou. Mas nós não devemos esquecer, você que teve uma vida muito boa, está passando por dificuldade agora, porque nesse momento eu posso estar falando não só com cristão, não cristão também, que vai se converter um dia, porque quem ouve a palavra de Deus e é de Deus, um dia ele vai se converter. E muitos tiveram suas vidas já bem, né? Já nasceram com tudo. E outros conquistaram com o trabalho. Não esqueça de onde você veio. Não esqueça você também que nunca sofreu, que nada você tem por você próprio. Você não tem capacidade de nada. Deus é quem tudo pode e Ele é quem tudo dá. E a palavra ela é bem clara, que Deus, com teu poder, a sua graça, ele criou tudo e nada é impossível para Deus. Agora, com esses momentos de dificuldades, de problemas, e eu digo mais, a pandemia ela não vai parar. Nós já estamos no tempo do fim. Nós já estamos no tempo em que Apocalipse está cumprindo as pragas, as dificuldades. A palavra do Senhor fala que viriam grandes tribulações, mas aquele e aquela que se chegar a Deus, aquele e aquela que buscar a Deus, ele fala na sua palavra: eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Os filhos das trevas, crentes revoltados, desviados ou endemoniados, ou pessoas que não querem mais nada com Deus, que já foram conhecedores e hoje não quer, e muitos também que não são de salvação, porque muitos chamados e poucos escolhidos, eles não querem a verdade, eles querem ouvir aquilo que agrada o seu coração. Eles querem ouvir mentiras, eles querem ouvir ilusões, mas a verdade só vai querer ouvir aquele que realmente está na verdade, aquele que realmente aceitou Jesus, sabendo que se ele morrer hoje, ele vai herdar a vida eterna. Se ele for arrebatado no dia do arrebatamento, ele vai herdar a vida eterna, que ele não pode ficar aqui na grande tribulação, porque é bem claro a palavra quando ela diz: bem-aventurado é aquele que subiu na primeira no primeiro arrebatamento, porque o Senhor disse que ai daqueles que ficar para a grande tribulação. Nós temos que subir na primeira ressurreição com Cristo, porque ele diz que até os mortos ressuscitarão. Aqueles que é salvo vão ressuscitar quando as trombetas tocar, e aqueles que não é salvo vão aparecer para as suas famílias. Muitos não têm esse entendimento, porque não se consagra e não lê também a palavra. Para ter entendimento é necessário
santificação, purificação do corpo, da alma e do espírito, porque pregar e falar é fácil, mas viver a verdade, viver a realidade com Cristo é bem mais difícil. Então, fama, qualquer um quer achar a fama pela internet, mas a verdade de Deus, ela não é fama. Deus não está procurando homens e mulheres para ser famosos. Deus está procurando homens e mulheres para levar a verdade, para tirar da droga o viciado, do crime o criminoso, da prostituição, do roubo, das drogas, do adultério, da vida errada, do homossexualismo, do lesbianismo, vidas que custaram o sangue de Jesus. Vidas que são preciosas aos olhos de Deus. Deus não está procurando homens e mulheres para querer lotar lugares ou você ganhar curtição na internet e as pessoas continuar da mesma maneira. Deus está procurando homens e mulheres que deem fruto, mas frutos que permanecem. Pessoas lavadas, pessoas libertadas, restauradas no sangue do Cordeiro. Como ele falava com Jeremias, e com Jeremias Deus falava duro, falava a verdade. E a verdade ele está falando nesta tarde. As pandemias irão continuar. Antes de iniciar esse vídeo, porque essa palavra Deus me deu ontem, numa campanha que eu estava fazendo, e o Senhor deu a palavra em Jeremias 24, mas ele só deu ali a resposta de Deus. E só que agora de manhã ele mandou eu pregar e falar toda a parte como aconteceu até chegar ali na resposta de Deus. Então Deus está falando para você, não importa a tua aflição, você irmão, você irmã crente, que está a ponto de ter até um colapso mental de tanta pobreza, sofrimentos, financeiro, desesperado, você sabe que você é um homem de Deus, você sabe, irmã, que você é uma irmã, uma mulher de Deus, um jovem, não se desespere. Confia no Senhor, nada é impossível para Deus. Ele fala aqui, não cometa loucura, não vai fazer como muitos se desviam e vai cometer loucura aí fora, todo tipo de loucura que leva o homem a nunca mais voltar. Muitos morrem em momentos de loucura e perdem a salvação. Ele está dizendo, se você crê, examine a palavra, porque está escrito a palavra de Deus que o justo viverá da fé. Se você tiver fé, o Senhor disse que você não recuar, não voltar atrás diante das tribulações, Ele será com você. E Ele fala na palavra dele que as pragas virão, as pestes virão, a dor virá. Mas se nós, o justo, recuar, o Espírito de Deus não tem prazer em nós. Então fica essa palavra para você nessa tarde, que o Senhor está a dizer que para Ele, nada é impossível. Nada é impossível. Você, meu irmão, minha irmã, você que meu caro amigo e amiga, que ainda vão aceitar Jesus, você busca, você sabe que não há outro caminho, você lutou, já rodou para todo quanto é lado, não tem saciação, a tua alma ela não está satisfeita. Por que a sua alma não satisfaz? Porque está faltando o Espírito Santo de Deus. E para adquirir o Espírito Santo de Deus, é necessário levantar as mãos ao céu e falar: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para ti.